bom dia, grande Nicolai Pinheiro. Prazer em ter você aí mais uma vez com a gente no Eurocomics. Tudo bem? Tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo, bom estar falando contigo sem máscara dessa vez. Vamos Exatamente, lá. dessa vez sem máscara, né, cara? Cada um na sua casa aqui por Zoom. Na primeira parte dessa entrevista, a gente vai lembrar para o pessoal, né, que está acompanhando a gente, o Eurocomics, nós conhecemos a sua trajetória brilhante, você que é um desenhista franco-brasileiro que conseguiu entrar no mercado franco-belga de quadrinhos. Isso a gente já contou, né? E hoje você vive disso, já tendo publicado pelo menos 8 álbuns, segundo você falou aí. Olha, meus parabéns! Valeu, obrigado. Pô, pois é, olha só, a gente leu aí os seus quadrinhos, né? Esses que você deu gentilmente aqui para o Eurocomics, lá para a noite da Sarbacana e Um Avião Sem Ela, da Glenar. A gente ficou assim impressionado com a qualidade desse material, né? Os dois são fantásticos, cara. E a gente vai começar a falar sobre Lapa à Noite de 2018, né? Que conta a história de 3 jovens, 2 locais cariocas e uma alemã, a Érica. A Érica, que estudou português em seu país, sabe falar a nossa língua e que busca informações sobre a Lapa no albergue em que ela está hospedada. E, nesse momento, ela acaba conhecendo a recepcionista de plantão, que é a Joana, que propõe ela mesma, né, mostrar o bairro boêmio carioca a essa jovem estrangeira. Muito bem. À noite, já na Lapa, a Joana se encontra com o seu amigo Fábio e, em seguida, apresenta a jovem estrangeira, né, a alemãzinha, a ele. Os 3 partem, enfim, para explorar a Lapa, né, que é um lugar muito bacana aqui no Rio de Janeiro, em busca de romance e do que mais pintar. E existem alguns personagens secundários nessa história, Nicolai, que são muito importantes, são quase que protagonistas também, né? E tudo acontece praticamente em uma noite. Conta pra gente, cara, como é que foi, né? Como é que você concebeu essa trama, né? Com vários toques de imprevisibilidade, eu acho. As coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, né? E logo você que é um frequentador da Lapa, cara. Pois é, ó, você resumiu muito bem a história, o começo da história aí, que é complicada, porque realmente tem esses 3 personagens e tem mais vários outros, uma dezena de personagens assim, cujos caminhos vão se entrecruzando e conforme eles vão avançando, conforme a hora vai passando, e como você bem disse, a história começa de dia, mas já quase ao pôr do sol, e termina quando nasce o dia seguinte, quer dizer, tudo se passa durante o tempo de uma noite. Essa era a minha proposta, era o meu desafio, poderia dizer mesmo, assim, enquanto roteirista, era conseguir fazer caber tudo isso, o máximo de experiências, de trajetórias, de aventuras diferentes dentro desse tempo delimitado, que é uma noite, e fazendo com que esses personagens se cruzassem num espaço, esse não de tempo, mas físico, limitado também, que são as ruas da Lapa. Ainda por cima, fazer isso de modo relativamente realista, ou seja, que eu fui, como você disse, eu conheço a Lapa, eu já morei no Rio, já fui para lá. A história em quadrinho foi feita na França, eu usei bastante Google Maps, mas aí eu fui tentando fazer de tal modo que os percursos de cada personagem fossem possíveis dentro da geografia da Lapa. Também levei em conta esse aspecto realista das coisas. E foi isso, foi assim, um desafio de roteirista, antes de mais nada, que me levou a contar essa história. E como é, né, nesse caso de Lapa à Noite, acumular roteiro, desenho e cores? Quando eu estou fazendo só desenho ou só desenho em cores, eu fico sentindo falta de escrever a minha própria história, né? Porque é uma experiência assim muito mais intensa. Você está ilustrando o teu próprio universo, algo que você criou de A a Z, assim. Mas aí quando eu entro num livro desde como esse, o Lapalani, assim, e eu começo a ver a complicação que é fazer tudo do começo ao fim, eu penso em que furada eu fui me meter. Quer dizer, tem esses 2 lados da coisa, assim. Mas eu já tinha feito antes uma outra história em quadrinho que se chama Venice, que foi publicada em 2011, 2012, que era uma espécie de romance policial em história em quadrinhos, assim, cujo eu tinha feito também tudo, o roteiro, roteiro, desenho e cores. Mas já fazia algum tempo e lá para mim foi a primeira vez em que eu voltei a fazer isso e realmente foi assim, como eu estava dizendo, foi um verdadeiro desafio com o seu lado positivo, que é o fato de você ter as rédeas da sua narração,
mesmo conceitualmente, do que tipo de história você quer contar, que tipo de universo você quer apresentar para o leitor, tudo isso é interessante, mas é quase vertiginoso, assim, quando você parar para pensar, porque se alguma coisa der errado, o que é certo é que a culpa foi sua. Mas se der certo também, é graças a você. Então tem os dois lados da coisa. É claro que você estava falando agora que você usa uma abordagem realista, mas quanto ao traço, né, principalmente quando a gente fala das feições dos personagens, eu diria que esse traço ele não é tão realista assim. Ele é semi-realista, às vezes você flerta um pouco com o cartoon. Você concorda com isso? E você acha que essa quebrada ajudou, né, a combinar com a descontração do Rio, essa coisa carioca da nossa cidade, né? Com certeza, concordo plenamente. Isso de descrever o meu traço é algo muito difícil para mim. Eu busco realismo em certas coisas e em outras coisas eu acho que a proximidade com a realidade pode ser um incômodo, assim, sendo que o objetivo é contar a história da melhor maneira possível e às vezes o realismo como objetivo absoluto impede uma certa expressividade, por exemplo, dos personagens. Aí, no caso dessa história, como eram vários personagens, e cada um deles tinha que ter assim algo distinto, algo peculiar, que fizesse com que ele tivesse a sua importância, a sua particularidade em meio a todos os outros. O desenho também me permitiu isso, não ficando, né, preso numa espécie de busca de realismo, que, por sinal, eu não sou um desenhista realista de qualquer forma, eu não saberia fazer um realismo perfeito, e nem é esse o meu objetivo, e muito menos numa história como essa, em que me parecia interessante que os personagens tivessem assim expressões que traduzissem, de certa maneira, o que eles são ou o que eles são naquele momento, e para mim era importante ter essa liberdade, assim, inclusive no desenho. Beleza, agora vamos falar das cores, cara. Apesar, né, da maneira, né, com a qual você fez a coisa, apesar da história ser noturna, a coisa não fica escura, né? E é tudo feito no computador, né? Essa é inteiramente feita no computador, tem só umas texturas assim, que são texturas de aquarela que eu vou escaneando e sobrepondo, mas enfim, isso são meus segredos de fabricação. Mas a respeito das cores, como a história se passa, 95% da história se passa, de fato, durante a noite, a maior parte também nas ruas, ou seja, com uma iluminação de ruas e não aquela luz artificial e tal. Então, foi uma questão inicial, assim, para mim, enquanto colorista dessa história em quadrinho, foi fazer, porque eu não queria fazer algo sombrio, como você bem disse. Eu queria que fossem cores, se não alegres, pelo menos que não puxassem a história para baixo. Assim, a história ela tem um lado de tensões, tem algum mistério, tem até um aspecto um pouco policial, mas ela não se resume a isso. Tem também um lado hedonista, tem festa, prazer, música e coisas assim. E eu queria que as cores refletissem isso. Aí, para falar num aspecto mais técnico, o que eu fiz foi que eu fui trabalhando com paisagens noturnas em tons frios, né? Ou seja, entre verde e azul, que dão uma impressão para quem vê de que a cena está se passando durante a noite. E os personagens em tons mais quentes, né? Indo do amarelo ao vermelho, ao marrom, enfim, as diferentes tonalidades da cor da pele, e roupas claras, de tal modo que era como num cenário de teatro em que o fundo estivesse sombrio e tivesse um spot de light, umas luzes iluminando só os personagens. Só os personagens, inclusive a multidão, porque a multidão ela está presente durante toda, né, a multidão das ruas, aquela galera da Lapa que está passando sempre por trás, eles também estão na escuridão, entre aspas, estão em tons frios, azuis, do azul para o verde, para que os personagens principais, os protagonistas, possam se ressaltar. Já em Um Avião Sem Ela, um avião está indo da Turquia para Paris, cai em 1980, no meio da neve, né, com bastante frio, e apenas um bebê é ejetado milagrosamente e ele sobrevive sem ferimentos. E como só havia 2 bebês a bordo,
e naquela época não tinha essa coisa de teste de DNA, duas famílias vão disputar na justiça a posse, né, a guarda dessa criança. Achei esse quadrinho, está até aqui, eu não vou tirar agora não, cara, porque eu não gosto de bagunçar o cenário, mas a gente achou assim, cara, fantástico, já está entre as 5 melhores leituras do Eurocomics de 2021, um trabalho baseado num livro de Michel Bussy, é isso? Bussy, você sabe. Então, tem aí a sua arte, seus desenhos, e o roteiro do Fred Duval. O Fred Duval, que é responsável, entre outras coisas, pelo roteiro do volume 10 de 13 Mystery. Olha que legal. Foi um encontro, assim. Bom, antes de mais nada, agradeço aí, fico feliz que essa história em quadrinho tenha agradado. Fantástico. É um filme, cara. É uma loucura. Então, a história inicial é do Michel Bussy, que é um romancista francês que começou a fazer muito sucesso há 10 anos atrás, justamente com esse livro, Un avion sans aile, que é um livrão assim de 500 páginas e que foi um best-seller na França e na Europa. Provavelmente foi traduzido em português, admito que não verifiquei, mas é bem provável. Foi assim, um grande sucesso. Como a história é muito adaptável em história em quadrinhos, 10 anos depois surgiu esse projeto, quando ele encontrou com o Fred Duval, que é um roteirista que você conhece, que é um roteirista que já publicou quase 150 roteiros de história em quadrinhos, um cara experiente, e eles estavam procurando um desenhista para ilustrar isso. O Fred Duval, um dia, deram de presente para ele o La Par la Nuit, que era a história em quadrinho que eu tinha acabado de lançar, e dizendo, olha, vê aí se isso não corresponde ao que você pode estar procurando. Ele leu, achou legal, entrou em contato comigo e foi assim que eu entrei nesse projeto. E foi uma experiência completamente diferente, né, da outra que a gente estava falando, em que eu fui a história saiu da minha cabeça, eu fui levando as coisas sozinho, assim, com as minhas próprias mãos. Esse é o outro tipo de projeto. O projeto já existia, eles estavam procurando alguém que fosse um desenhista e colorista adaptado para o projeto e acabou sendo eu. Valeu. E aqui a gente vê uma mudança no seu traço também, na parte do cenário. E na minha opinião, né, eu acho que ficaram assim menos despojados, principalmente o cenário, que ficou incrivelmente, assim, diríamos, mais detalhado. Isso teve algum motivo específico? Teve vários, na verdade. O primeiro é que eu tento ir mudando de livro em livro para me colocar em frente a novos desafios, a cada novo projeto. E a outra razão foi que esse projeto, eu acho que pedia isso. Assim. Se o La Par la Nuit seria mais um filme autoral, digamos, o Un avion sans aile seria mais um filme mainstream. Ou seja, isso pede assim uma imagem um pouco mais detalhada. Por exemplo, a gente vai passando por várias paisagens, né? Vai das montanhas do Jura, ali na França, até Istambul, até a Normandie, né? Enfim, passando pelo metrô de Paris, enfim. Isso tudo me pareceu que tinha que ser colocado de maneira detalhada, de maneira realista, o máximo possível, e para que o leitor realmente tivesse aquela impressão de estar vendo algo meio espetacular, assim, como um filme que você vai passando de um lugar para outro. E a ideia era criar essa impressão. E como é que foi a parceria justamente com o Fred Duval? Deu muita dó você não estar escrevendo o roteiro, né? Não, foi assim, a colaboração foi super dinâmica, mas ele é um roteirista experiente, que se faz bem as coisas, o roteiro dele é detalhado. Ele foi durante o confinamento do Covid lá na França, então a gente só comunicava por e-mail, mas eu recebia assim descrições detalhadas do que ele queria. Isso era bom para mim, porque isso me forçava a ir além do que eu estava acostumado a fazer. E isso, para um desenhista, isso é sempre excelente. Assim. E fora isso, a gente tinha mais ou menos a mesma visão assim, de que tipo de história em quadrinho a gente queria criar. E tem sempre, claro, numa colaboração, assim, o lado humano, que é importante, né? E no caso foi muito legal, porque a gente se entendeu muito bem. Foi uma colaboração bem bacana, assim. Legal, cara. Agora vamos falar sobre os novos projetos. A gente sabe que você está indo agora em direção ao Nordeste do Brasil, e eu já imaginei aqui, não, ele não vai fazer uma viagem dessa e não vai aproveitar para fazer um quadrinho, né? Não é possível. Boa dedução, meu caro PH. A ideia é essa mesma. Na verdade, já é um projeto no qual eu já venho pensando há algum tempo. Agora já tá certo, já assinei com a editora, que vai ser a Sarbacana, a mesma que fez La Par la Nuit. Eu vou adaptar um romance brasileiro que se passa no Nordeste, que é uma espécie de road trip, assim, que o personagem vai viajando pelas estradas
não unicamente, mas em grande parte do Nordeste do Brasil, que é uma região que eu conheço pouco, finalmente, assim, já fui assim algumas vezes, mas não posso dizer que eu conheço bem, e é importante, né, para uma história em quadrinho que haja alguma autenticidade. A gente estava falando de realismo, a questão continua sempre sendo essa, não o realismo a qualquer preço, mas uma certa dose de realismo para que o leitor se sinta transportado, né? Que se esteja viajando. No caso, ainda por cima, a história é a história de uma viagem. Então, eu resolvi fazer, eu vim aqui para o Rio para ver amigos e família, e depois a segunda parte da minha viagem aqui pelo Brasil vai ser pelo Nordeste. Eu vou seguir os passos do personagem e me inspirar nas paisagens. Eu vou ter o meu caderno de desenho, minha máquina fotográfica, e espero voltar depois para a França com todo o material necessário para contar essa história da melhor maneira possível. Valeu. Cara, demais, demais, demais. Viu que a minha dedução estava certa, né? Cara, muito obrigado, muito obrigado. Eu não sei nem o que falar, cara. A gente deseja muito sucesso para você na sua carreira. Você foi muito gentil com o Eurocomics, você cedeu para a gente aqui esses álbuns. O Lapa La Nuit, eu faço questão de mostrar aqui rapidamente que tem uma dedicatória muito bonita. Essa é a Érica, né? A alemãzinha da história, né? Você coloca aqui para PH, um passeio em francês pelas ruas da Lapa. Olha só, gente, olha que maravilha. Muito obrigado, fiquei muito sensibilizado, viu? Muito sensibilizado. Cara, ó, PH, o prazer foi todo meu. Eu acho incrível o trabalho que você faz. Muito muito obrigado pelo reconhecimento. Com certeza, mas não acabou não, porque você também fez uma outra dedicação para mim, né? Uma outra dedicatória. Essa eu fiquei mais impressionado ainda, porque essa é uma personagem, Malviná, não é isso? Malviná, né? Então, você colocou para PH, grande conhecedor, embaixador da BD em terras tupiniquins. Aí, meu amigo, aí você me desmontou completamente aqui. Pô, me chamou de embaixador dos quadrinhos franco-belgas no Brasil. Muito obrigado, grande abraço que você colocou no final. Valeu, cara. Não, mas é merecido. Eu acho muito legal o trabalho que você faz aí e espero que haja outras ocasiões aí da gente se encontrar e bater mais papos a respeito de histórias em quadrinhos. Então tá bom, cara. Eu quero ver esse trabalho aí seu sobre o Nordeste em breve, tá bom? Valeu! Valeu, tchau, tchau!